Meu nome é Jurema Barreto de Souza, eu nasci em Santo André, eu moro na Vila Alpina já há 67 anos, nasci por aqui e aqui fiquei. A minha infância, eu fui uma criança muito tímida, né? Eu era filha única e então eu brincava mais sozinha, então eu era uma criança mais de observar, né? Observar o que estava à minha volta. Nós tínhamos quintais, né? O quintal era grande, tinha muitos bichos, então a gente, eu, eu, eu tinha essa ligação assim de brincar sozinha, né? De brincar com os animais. Minha mãe não deixava eu ficar na rua, como muitas, né? O pessoal antigamente falava, ai, a gente ia na rua, não, não tinha. Então, minha mãe era professora e meu pai, que ele era alfaiate, então eu ficava com meu pai, ia para a alfaiataria. Aí me distraía, era só me dar um monte de botões e eu ficava lá brincando, né? E olha, no primeiro ano, não gostei muito da escola, não, porque era tudo. Era uma educação muito severa, muito, sabe, acabava nos cerceando, não, não era uma coisa motivadora, não. No segundo ano, eu acabei indo para o Colégio de Freiras, que era o Coração de Jesus. Eu entrei lá com esses, já eram 8 anos, né? E fui até praticamente os 18, quase, né? 17, me formei lá. Que na segunda série, eu tive um livro que era Meu Coração, olha só, uma coisa, né? Meu Coração, coisa mais simples, né? Da Alaide Lisboa de Oliveira. E aí eu comecei, eu guardo meus livros, guardo meu primeiro caderno do primeiro ano, guardo esses livros. E aí eu comecei a ler, tinha contos, né? Poemas, e eu fiquei encantada. E a gente, algumas coisas a gente decorava, né? E é incrível, porque tinha Carlos Drummond de Andrade, Federico Garcia Lorca. É, olha, eu comecei a conhecer os autores que eu viria a ler depois nesse pequeno livrinho. E depois, como eu era muito tímida assim, o que eu fazia? Chegava no recreio, eu ia para a biblioteca da escola. Então, o meu refúgio sempre foi a biblioteca. Eu sempre me dei melhor com os livros, né, do que com as pessoas, interagir e tudo. Minha mãe tinha livros, minha mãe sempre teve livros, ela era muito interessada em estudar, era curiosa, né? E aí eu ia fuçando nos livros dela também, né? Aqueles almanaques, né, que tinham tudo. Eu sempre tive esse amor pelo livro, mesmo sem. Porque meu pai, praticamente, ele gostava muito de cantar, ele fazia meio poesia de cabeça, né? Como o bom baiano tinha o ritmo, tinha coisas assim, gostava de fazer música, né? Mas ele era praticamente analfabeto. Nos 13 anos, aí a professora lá, aí faz texto, faz redação. Eu comecei a escrever, aí eu já estava, a gente falava ginásio, né?
Eu estava lá escrevendo tudo, aí a professora, entreguei. A professora, muito bonito que você escreveu, né? Só que isso não é uma redação, isso é uma poesia. Eu falei, "Ó, mas por que que é uma poesia? Ah, porque a poesia são as linhas curtas, isso aqui é um verso." Aí ela falou, mas eu não sabia que eu escrevia poesia, foi né, um, um insight assim, aí eu escrevi tudo em versinhos, né? Aí, como toda adolescente, essa coisa de tentar se entender. E eu, como eu não conversava muito com os outros, eu conversava com papel. Eu ia colocando no papel as dúvidas, as coisas, o que que é o mundo, tudo que um adolescente, como é que é o futuro, ah, as coisas que a gente sente, se às vezes sente tristeza, alegria, tudo isso eu ia colocando. Aí eu falei assim, economizei muito de análise, viu? Porque era tudo no papel que me ouvia. E, e eu fui escrevendo e lendo. Eu não me lembro de fazer outra coisa na minha adolescência que não fosse ler. Era, sabe? Aí, lógico, quando cheguei lá nos 14 anos, aí eu me apaixonei, aí que eu escrevi mais mesmo, né? Aí apaixonava e escrevia, apaixonava e escrevia. E, e era tudo em torno da emoção, né? O que eu sentia. Eu precisava, eu precisava escrever, eu precisava guardar aquilo para me ler, né? Eu me lia, era como se fosse um espelho, digamos, né? Aí a música também trouxe essas curiosidades de saber quem eram os autores, né? Daqueles trabalhos, daquelas letras maravilhosas. Então, é tudo uma teia que vai se abrindo, não acaba mais, não acaba. Quando eu acho que já era quase no primeiro colegial, mais ou menos, resolveram fazer lá no Coração de Jesus, tipo um mural. E eu não sabia, ainda não sabia o que era um fanzine, não sabia o que era imprensa alternativa, né? Mas nós começamos a fazer um jornalzinho de mural e a gente criava letras, brincadeiras com os professores, aí a gente datilografava e tal, e fazendo mimeógrafo. Então foi o primeiro contato assim com um jornal de escola, né? Aí eu continuei nessa jornada, fiz uma peça na escola baseada na música do Elton John. Aí eu peguei, eu escrevi, eu fiz o roteiro criei o roteiro, aí as meninas fizeram comigo, né? Aí participamos lá de um concurso de teatro, né? Aí ganhamos lá um prêmio na época, não sei bem o que era, mas foi uma coisa interessante, que aí foi o primeiro momento que eu realmente me expus, né? Foram umas coisas que eu fui me soltando. Naquela época começou a surgir, aqui foi em 1980, um concurso chamado Jovens Escritores do ABC. Aí eu falei, eu vou escrever, né? Escrevi, sem ninguém saber, fui lá, escrevi, e eu ganhei. Aí, em 1981, eu ganhei o segundo concurso em prosa, né? E aí eu não parei mais. Não parei mais de escrever, né? Eu estava fazendo letras, mas aí minha mãe queria que eu fizesse magistério, que era a família de professor, não tem jeito de fugir, né?
Aí ela falou, não, porque magistério é bom, não sei o quê, tem toda aquela coisa, magistério é para mulher, mulher tem jeito e tal. E o que que eu fiz? Eu fiz letras e o magistério junto. Eu queria divulgar meus poemas. Como é que eu vou divulgar meus poemas, né? Aí eu acabei conhecendo o Cláudio e vendo que ele fazia o Jornal da Taturana, que era um jornalzinho independente, era um fanzine também, né? E aí eu falei, eu vou fazer uma coisa assim. Aí eu fiz a Cigarra. Eu e a Terezinha Sávio pegamos, como eu tinha vergonha de pôr só os meus poemas, eu conheci outros amigos que escreviam e coloquei os poemas deles juntos, né? Eu falei, não vou passar vergonha sozinha. E aí nessa eu conheci o José Marinho do Nascimento, que eu fiquei identificada com a poesia dele, fiquei apaixonada, porque eu falei, nossa, aí eu pensei, com esse cara eu faria um livro. E aí nós fizemos o Papoulas e Amnésias, que era um livro, né, metade de cada um. E aí nós fizemos esse poema e saímos divulgando. Num desses lançamentos, eu conheci a Dalila Teles Veras, porque ela ia aos lançamentos de todo mundo que tinha no ABC para conhecer, e eu a conheci, e foi uma coisa interessante, porque nós juntamos, conheci o Marinho, depois da Lila, o Cláudio Feldman, e aí nós participamos de um movimento, que eu não vou me lembrar do nome agora, que justamente foi por conta da censura de um poema do Cláudio Feldman lá em São Caetano. Mas a gente acabou se juntando para fazer um sarau num bar que chamava Livre Espaço de Poesia. E nesse sarau foi interessante, a gente não se conhecia muito, né? E tinha uns 16 poetas já. Para mim foi mágico, acho que o primeiro sarau que eu fiz, né? Então, era para fazer só um fim de semana, durou vários fins de semana, foram vários dias, e no fim desse encontro, que foi casual assim, né? Nós acabamos criando o Grupo Livre Espaço de Poesia. Acho que era diretor, se não me engano, do SENAC, ele falou, puxa, vocês podiam levar isso para os alunos. Aí pegamos o nome do bar, nos apropriamos, e aí começamos a fazer o projeto, o encontro autor-leitor, né? Nas escolas a gente começou a fazer. Então, aí a gente não parou mais. E eu comecei a fazer uma coisa que eu não fazia, que era falar em público. Para falar em público, eu tremia. Eu já tinha entrado na educação infantil, então eu dei aula 28 anos na rede pública de Santo André. Nossa, acho que foi a melhor coisa, né? Primeiro que eu realmente tinha um pouco a vocação da família, né? E eu tenho alunos, eu tive alunos que depois se tornaram até arte educadores, professores, de vez em quando você encontra, né? Um que fala assim, você me inspirou, nós fizemos tantas palestras, alguma coisa fica, né? Fomos em muitas e muitas e muitas escolas, e o nosso desejo era esse, o meu pelo menos era esse, de espalhar isso, essa vontade da leitura, de conhecer, de
de pesquisar, de ir atrás, né? Eu falei, as palavras sempre foram o meu brinquedo, digamos, né? Passaram-se alguns anos, né? Aí eu fiz essa revista que era um jornalzinho também, né? A Mimeógrafo, a gente ainda estava naquela fase da ditadura e a gente queria se comunicar, a gente queria mandar os nossos poemas, queria também, mesmo que meio subterraneamente, falar dessas coisas todas que não se podia falar. Então a poesia era mais ou menos né, um refúgio e era uma forma subliminar assim de mandar algumas mensagens, né? Eu não era engajada politicamente nem nada, mas a gente questionava o lance da liberdade, o lance de não poder falar. Era uma coisa que às vezes dava medo, né? E teve um caso que a gente distribuía a cigarro em vários lugares, no mão a mão e tal. Aí eu tinha umas amigas, era do Partido Comunista, e eles tinham lá o jornal deles. Só que aí, o que acontecia? A gente distribuía o jornal deles e o meu. E aí, depois de muitos anos, nós descobrimos que a cigarra estava lá no DOPS. A cigarra estava lá nos arquivos do DOPS, como outros também, outros jornais de outros amigos, né? Porque tudo para eles era perigoso. Tudo que não era dentro daquela linha deles era perigoso. E eu falei, nossa, nunca imaginar que um jornalzinho de poesia está lá, sabe? Nos arquivos. Foi assim umas sensações estranhas, né? Porque a gente não tinha medo, assim, né, de fazer. Às vezes você imaginava as coisas, mas era poesia, né? O que eles vão ligar para a poesia? Mas a poesia incomoda, até hoje incomoda, né? Em 1987, eu lancei o primeiro livro sozinha, que é, né, o Dalilas Siamesas. Esse livro aqui, eu falo basicamente eu falava de amor, né? Mas não só amor romântico, mas dessa luta da mulher, né? Então você usa o amor também como uma arma para falar sobre guerra, sobre relacionamentos, né? Não é dos melhores, mas eu não renego nada do que eu escrevi. É muito bom, muito ruim, mas em algum ponto ele encontra as pessoas, né? Por isso existem tantas vozes, tantos poetas, porque existem muitos ouvidos e muitos pensamentos diferentes, então sempre alguém se identifica com você, né? De tanto você ler sobre o amor romântico, você quer aquele amor que é descrito nos livros. Então você fica naquela de encontrar aquele amor. Aí eu encontrei um amor, namorei muitos anos, só que o Romeu cresceu, né? O Romeu cresceu para um lado e eu cresci para o outro. Então, os objetivos, os sonhos, os desejos eram muito diferentes. E, como mulher, eu não
eu achava que tudo era daquele jeito, né? Você tinha aquela coisa, o script, você tem que estudar, casar, ter filhos, né? Só que depois de um certo tempo, quando você conhece, se apaixona pela poesia, pela literatura, algumas coisas não dá para voltar atrás. Então, quando você encontra uma pessoa que não valoriza o, o seu sonho, esse desejo que você tem de comunicar, aí não dá certo, aí não deu certo, não deu. E aí eu fui buscando esse amor. Eu não tinha a noção de que eu estava buscando nos outros algumas qualidades que eu queria ter. Eu queria ser igual àquela pessoa. Aí chegou uma época que eu comecei a entender que eu era a pessoa eu que tinha que me amar, né? Mas tudo isso a gente só descobre com o tempo, só descobre com vivendo. E aí eu ganhei outros concursos, participei de outros trabalhos. Em 92, eu me inscrevi com um conto na Casa da Palavra. Foi um lugar que eu me afeiçoei bastante. Nós tivemos muitos momentos bons na Casa da Palavra, é um dos lugares aí do ABC que eu gosto muito. Nós fizemos, eu com a revista Cigarra, né, que a revista Cigarra foi evoluindo, eu encontrei com o poeta Azul Bertolini, nós ampliamos essa revista, que era um jornalzinho, era um zine, ela se transformou numa revista, publicamos poetas, fotógrafos, artigos, e aí nós começamos a frequentar a Casa da Palavra e fizemos muitos projetos. E eu não parei mais. Agora, eu falando da coisa de escrever sobre o amor, através do tempo, o amor ele se amplia, né? Você sai do seu amor egocêntrico, do seu amor romântico, e você se expande para um amor universal, um amor que envolve tudo que o que está ao seu redor. Então, nessa busca do amor, eu tenho uma coisa que eu me apaixonei, que é pela minha cidade. Mas Santo André hoje é a minha Paris, entendeu? É um tipo de amor que sai desse amor romântico e, né, que a gente só você quer, é um amor de estar num lugar que você tem uma raiz, mas as coisas mudam, né? E aí a gente se emociona, que é terrível, né? Porque Santo André não é uma cidade que no momento esteja dando muita atenção à cultura, ou aos poetas, aos artistas, né? Nós temos uma efervescência de artistas, nós temos arte acontecendo como diria, nas quebradas, nos bares, na rua, nos saraus, e a cidade, as pessoas da cidade muitas vezes não percebem. É interessante como elas não se empolgam, não absorvem essa cultura. Eu acho muito interessante. Ser escritor em Santo André
não é, eu acho que não é fácil, porque é uma cidade que não está muito aberta. Eu, como mulher, eu faço a poesia, porque como a poesia que eu faço aqui, eu posso, ela viaja para qualquer lugar. Eu falei, mesmo que às vezes na própria cidade você não seja ouvido, a poesia ela não tem fronteiras, né? A literatura não tem fronteiras, ela vai dando volta ao mundo sem a gente perceber, né? E falando de lugares que a gente gosta, a Casa da Palavra que eu amo, né? Eu adoro andar na Oliveira Lima, não sei se é por causa do afeto que a gente tem. Agora, tem o lugar mais querido que eu tenho é a Livraria Alfarrábio, que não se pode fugir, né? De Santo André, quem não conhece Alfarrábio não conhece nada. Ah, quando nós tínhamos o Grupo Livre Espaço, né, que Dalila Teles Veras criou o Alfarrábio, a gente começou a se encontrar nessa livraria, acabei sendo funcionária, só 6 meses eu fui funcionária lá, mas foi muito bom, e é um lugar que todos os artistas, praticamente todos de Santo André passaram por lá. A gente falava assim, eu não vou à missa, mas se eu vou ao Farrábio, religiosamente a gente ia lá, né? Que é o nosso, a nossa religião é isso, é a poesia, é conversar com os amigos, é o diálogo. Ali se trata de tudo, desde da parte literária, discutimos políticas, discutimos o caos e tudo mais. É assim, o erotismo, a, o erotismo não só de corpo, é o erotismo da vida, o desejo da vida, né? O desejo de, de transpor fronteiras. Foi muito bom eu estudar no colégio de freira, foi tudo muito bem, era muito legal, era um lugar muito acolhedor, protetor. Mas o peso de culpas, do pecado que colocam sobre nossos ombros é muito grande. Eu comecei a ler para ver onde essas poetas se libertaram, entendeu? Onde estava a libertação essa coisa de você não falar sobre o corpo? Você não conhece o seu corpo, você não conhece o que é prazer, você sabe tudo, aquela coisa envergonhada, tudo é vergonha, tudo é pecado. Então eu tive essa carga muito grande e aí eu resolvi falar, que eu falei, eu fui noiva, né? Então você tinha que casar, não sei o quê. Aí depois disso, que não deu certo, que eu falei, não, eu não quero isso, sabe? Eu não quero largar tudo para ser a dona de casa, porque no fundo era isso que queriam de mim. Eu falei, não quero, não vejo sentido no, na convenção, entendeu? Falei, tudo bem, todo mundo tem um sonho, mas eu queria ser livre, e a liberdade custou muitas coisas, né? Custou muitas coisas, muitas brigas, né? Você tem que conviver às vezes com as pessoas que não entendem esse padrão de liberdade que você quer. Então, é tudo isso. A gente descobrir que a gente pode ser inteira. Então, eu procurei esse erotismo
nos livros também para desbloquear a mim mesma, né? Para sair desse lugar que querem colocar as pessoas. E então eu escrevi vários poemas eróticos, inclusive já faz uns 15 anos, talvez. Eu escrevi um poema erótico e acabei entrando numa. Me convidaram. Ah, vamos ter uma feira de poesia erótica, vamos lá. Lá fui eu para a feira erótica, minha primeira feira erótica. Aí foi um galpão enorme, que eu não vou lembrar o lugar agora. Só que a feira erótica não era só de poesia erótica, né? E aí eu fui conhecer a primeira feira erótica que aí tinha outros apetrechos, né? Foi muito divertido. Eu achei que era uma feira de livros só. E eu acho que essa parte da poesia erótica é uma conquista que nós tivemos de podermos falar não só das nossas mazelas, mas também dos nossos prazeres, né? Porque eu conheço muita gente que ficou preso nesse modelo que escreveram para as mulheres. Você não precisa se enquadrar para ser amada ou para ser admirada, né? Você pode ser você e mesmo assim você ter o seu trabalho reconhecido. É difícil, porque como editora de revista, uma coisa que eu percebi que existia esse olhar como se você fosse menor porque você é mulher, entendeu? Então tem essa coisa, mas a gente tem que se impor, tem jeito, né? E eu falei, eu vou chegar aos 67 anos, tem hora que eu fiz muita coisa, mas eu acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer, né? Muita coisa para dizer, para sentir. E eu acho que a literatura me deu esse presente. Eu conheci o Zobertolini em 94, na livraria Alfarrábio, nos 100 anos de Mário de Andrade, que estava tendo esse evento. Não, mentira. 93, como a revista Cigarra ainda era de mimeógrafo, eu falava, acho que eu vou parar, porque está meio fora de moda, né? Já era uma coisa da década de 60, 70. Ele falou, não, mas você já tinha 13 anos de revista, né? E ele falou, não, vamos continuar. Então, como diz o Zobertolini, eu falei assim, nosso amor foi um amor à primeira revista. Por quê? Porque nós começamos a fazer a revista e eu nunca vi duas pessoas gostar tanto de fazer revista, gente. De fazer revista de acebo, de vinil, de sarau. A gente gosta de ver exposições. Aí nós começamos de tanto fazer as coisas juntos, estar juntos, a gente acabou tendo esse encontro, esse relacionamento. E ele é uma pessoa que é incrível. Nunca competimos em nada. Eu acho que tem que ser persistência. Tem que escrever. Se você não escreve e quer escrever, tem que se preparar, tem que ler, tem que estudar. Não adianta a pessoa falar, vou escrever, não vou ler nada para não me influenciar, que eu já ouvi essa bobagem há muito tempo. E tem que estudar, tem que ler, tem que compartilhar, tem que arriscar, mostrar.
E aí você vai descobrir a sua voz, né? A sua linguagem. Eu não vou escrever aquilo porque é moda. Você tem que ter a sua forma. Se é bom ou não é bom, ou se algumas pessoas vão gostar, outras vão achar que não, mas você tem que escolher a sua voz e ir evoluindo, né? E ser persistente. Mas a literatura é uma coisa que é para a vida inteira, né? A pessoa tem que se arriscar, tem que saber se é isso mesmo. É uma necessidade que você tem de se jogar no mundo, de se comunicar com as pessoas. E é por isso que eu continuo fazendo. E as mulheres têm que falar e não se encaixar na escrever para ser aceita. Isso não. Você, sabe, eu vou escrever que nem fulano, será que eu vou agradar o jornal, os críticos, que nem tem muitos críticos hoje em dia, né? Então a gente tem que escrever o que a gente quer, que a gente pode tudo, né? Hoje, no século XXI, a gente tem que saber que a gente pode tudo. É isso.